Boa noite, amigo internauta, você que acompanha diariamente o nosso programa Igreja.com. Hoje nós estamos aqui com o padre Luiz Fernando, ele é pároco lá da paróquia São Gabriel de Jaborandi, mas também trabalha na Cúria ali como chanceler, da diocese. Muito obrigado pela sua presença, está estreando aqui hoje no nosso programa Igreja.com. E o assunto que nós pedimos que o senhor comente para nós, padre Luiz, é sobre praticamente o evangelho de hoje, porque é um assunto por demais interessante. É aquele episódio da cura dos 10 leprosos, que nós refletimos hoje, e apenas um volta para agradecer. Como é que o senhor analisa isso? Boa noite, Diácono Lombardi, boa noite, amigos internautas. Aproveito para agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite, para refletirmos um pouquinho sobre o Evangelho deste dia 13 de novembro. A gratidão é tudo na nossa vida. Jesus, no episódio do Evangelho de hoje, ele sente compaixão daqueles leprosos e os cura, porém um só volta para agradecer. Muitas vezes nós também temos essa dificuldade de agradecermos ao Senhor por tudo aquilo que Ele concede a cada um de nós. Vejamos o exemplo dos 10 leprosos. Apenas um sentiu-se a necessidade de voltar para poder agradecer ao Senhor a cura da sua lepra, a cura daquele mal que o impedia de viver na sociedade. Nós devemos sempre ter o coração agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele concede a cada um de nós na sua infinita bondade e misericórdia. Mas, infelizmente, muitas vezes ficamos apenas no pedir e esquecemos muito de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele concede a cada um de nós na sua infinita bondade. E aí nós não vimos um Jesus distante de umas pessoas que estavam excluídas da sociedade. Essa compaixão não foi de longe, Jesus se aproximou deles, Sim, Jesus sempre se faz perto, Ele sempre está próximo das pessoas, principalmente dos excluídos, dos pobres, dos marginalizados da sua época e também da época de hoje. Esse, muitas vezes, é um costume, Padre Luiz, que as pessoas têm de pedir também, mas para si mesmo. Tem vários tipos de oração, Por exemplo, a intercessão, pedir pelos outros, mas às vezes a pessoa pede mais para si, Exato, podemos até dizer que é um fator egoísta das pessoas, pedir somente para ela, pela sua necessidade. Quando ela vê um irmão ali do lado que caminha com ela passando por uma necessidade, às vezes ela esquece de pedir a Deus pela situação que aquela pessoa está passando. Então nós não podemos também ter essa atitude egoísta, de pedir somente para nós, mas também devemos pedir, interceder a Deus por aqueles que Ele coloca em nossa caminhada de fé. Um outro ponto interessante que eu gostaria que o senhor comentasse também, padre, é sobre essa salvação que Jesus concede a esse que voltou para agradecer. Enquanto os outros 9 voltaram para a sua vida, felizes certamente pela cura, mas uma coisa é ser curado e a outra coisa é se salvar, não é? Sim, totalmente diferente uma coisa da outra, Jesus que se faz perto, Jesus que se faz próximo, Ele concede a sua salvação, Porém, devemos sempre saber, não basta apenas conhecer Jesus, é preciso estar com Ele. Os 9 leprosos preferiu seguir a sua vida, mas aquele que voltou, aquele que era estrangeiro, aquele que era samaritano, se fez próximo também de Jesus, permaneceu com Ele. Padre Luiz, você já foi capelão da Santa Casa. Essa proximidade com doentes, com pessoas doentes, muitas vezes assusta as pessoas, Um receio também de que alguma doença seja contagiosa. Mas o cristão é sempre chamado a atender também, Se puder ser voluntário, por exemplo, junto numa pastoral da saúde,
com certeza isso é indicado. Sim, sim, né? Devemos fazer próximo dos enfermos, né? A palavra de Deus, estive doente e fostes me visitar. Só que muitas vezes, como o senhor disse, né, muitas pessoas têm receio de contaminação, de chegar próximo, né, mas, né, se faz necessário essa presença junto aos enfermos, né, e queira Deus que muitos corações sejam tocados para se doarem como voluntários nas nossas capelanias. Aqui em Barretos temos 3 capelanias que precisam de voluntários para estarem ali presentes com os nossos enfermos, rezando, levando uma palavra de amigo, de encorajamento, uma palavra, né, de solidariedade nesse momento de dor. Domingo que vem, Padre Luiz, dia 17 de novembro, é o Dia Mundial do Pobre. É uma instituição do Papa Francisco, né? Essa proximidade com as pessoas mais exploradas, essas pessoas mais sem dignidade de uma pessoa humana. A igreja olha isso com muito carinho, né? Essa instituição desse dia também é importante. Sim, o Papa Francisco tem não só falado, como também dado exemplo, né? Se fez próximo dos pobres, próximo dos excluídos. Essa é a missão também da igreja. Ela não pode ficar voltada somente para si, né? Mas ela tem que estar sempre junto daqueles que não têm voz, não têm vez, aqueles que sofrem, né, sendo marginalizados pela nossa sociedade. E é nessa realidade, não só aqui de Barretos, como é que o senhor comenta essa situação também econômica lá da sua população paroquiana ou da cidade de Jaborandi, Padre Luiz? É uma realidade triste, né, que assola a maioria das nossas comunidades, né? E se nós não estendemos a mão, se nós não fazemos algo para mudar essa realidade, né, nós não sabemos onde vai parar. Estamos vendo a situação difícil que o país vem enfrentando, né, com essa crise econômica, essa crise política. E se nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus a caminho, não fizermos algo para mudar essa realidade, nada será mudado, nada será feito em favor dos pobres, em favor dos excluídos de nossas comunidades. E esse projeto de evangelização, com o projeto Setorizar, ele também está sendo implantado lá, está continuando. É de autoria também sua, né? Exato, o projeto Setorizar para Evangelizar, né, está sendo implantado em toda a diocese. Né, agora, na minha paróquia, também está sendo colocado em prática, e ali surgiu, com as Santas Missões, uma nova comunidade chamada Comunidade Santa Terezinha, que é patrona das missões. Né? Então, o meu povo, né, por assim dizer, está bem animado, né, com esse projeto, e ali nós estamos vendo os frutos já começando a nascer. Nosso agradecimento aqui ao Padre Luiz Fernando, que está aqui conosco hoje, mas que também vai ser um habitual frequentador aqui do programa Igreja.com. Obrigado, Padre Luiz, boa noite e nosso agradecimento aqui. Obrigado, diácono, obrigado, né, pela oportunidade, uma boa noite a todos. Igreja.com é a igreja em saída pelas redes sociais. Boa noite.